meus amigos e amigas, vamos contar uma história de mais um roraimense, né, roraimado, que aqui vive, que aqui sempre sobreviveu. Uma historinha bem rápida, bem breve da minha vida, um resumo. Eu sou de uma família humilde, de uma família de 6 irmãos, bem humilde mesmo, né? A gente vivia correndo da sala para a cozinha, tentando ganhar o almoço para pagar a janta. E 6 irmãos, eu sou o mais velho. Como irmão mais velho, você sabe que o irmão mais velho é aquele que trabalha antes, aquele que pena antes, ou seja, aquele que tem que ajudar a criar os irmãos. E foi assim que nós vivemos, entre Boa Vista e o Amajari. Os avós dos meus irmãos moravam no Amajari e eu sempre ia pelo Amajari. E assim eu fui tocando minha vida, estudando e trabalhando a vida inteira, com muita dificuldade. Aos 13 anos de idade, isso me dá muito orgulho de contar, minha carteira de trabalho estava assinada. Mas quando ia para o Amajari de férias com meus irmãos, com meus primos, é óbvio que era um momento de diversão, um momento de brincadeira. Nem sempre era férias, né? Às vezes eu fugia mesmo, ia para o Amajari para trabalhar. E a gente trabalhava como todo mundo que vive no campo, trabalhando na roça, trabalhando no mato, ajudando, né? Ou seja, cuidando de gado, cuidando de bicho, fazendo aquilo que todas as pessoas que moram no campo fazem, né? Que moram no interior fazem. Mas a história que eu vou relatar para vocês é uma história até mais interessante, que é uma história de vitórias, uma história de percalços e de vitórias. De 1993, eu terminei o nível médio, na época era o 2º grau, na Escola Maria das Dores Brasil, e fui para a universidade, fiz vestibular fui fazer o vestibular para História, para bacharelado em História à época. E tão logo eu fiz o vestibular, passei, eu sofri um acidente, né? Tive um acidente de moto. Nunca é interessante, nunca recomendo, mas eu sofri um acidente de moto, um acidente grave, em que me quebrei todo. Eu tenho uns pinos ainda no corpo, ainda por conta desse acidente de moto. Mas eu consegui me recuperar. Quando eu me recuperei, voltei para a universidade para fazer o curso de História. Estudei uns 3, 4 semestres o curso de História e consegui mudar o curso de História para o curso de Direito. Na época tinha não lembro o termo que era, mas você mudava de curso, você tinha opção, né? Reopção era o termo. Você tinha uma reopção, você mudava de curso, fazia uma prova interna e mudava de curso dentro das vagas que existiam. E aí eu consegui uma matrícula no curso de Direito. Vontade de fazer Direito, abandonei a História e fui tentar o Direito. Só que nesse período, e aí eu já estou falando de 1995, eu tive um outro acidente, né? Não me lembro bem, no dia 15 de novembro de 1995 eu sofri um acidente e eu quebrei a perna, esse de moto também, eu quebrei a perna, quebrei o joelho principalmente, o platô tibial do joelho, em 4 pedaços. Mas eu tive internado muito tempo, por conta desse acidente que eu quebrei a perna, eu tive muito tempo internado. E o período que eu fiquei internado era justamente o período de matrícula no curso de Direito, que eu tinha conseguido mudar o curso. E aí perdi, ou seja, naquele tempo quando você não fazia matrícula, você perdia a matrícula, como se você estivesse desistindo do curso. E depois que eu me recuperei, também fiquei meio abalado e tudo, ou seja, estava mais uma pancada da vida, mais um retrocesso. Lá vai o Luiz Cláudio parar novamente. Quando eu retornei, justifiquei na universidade, apresentei os documentos, apresentei os exames, apresentei todos os atestados, comprovei que eu estava impossibilitado, que eu não havia desistido por uma vontade própria. E eu consegui retornar, né? Aceitaram, deferiram o meu pedido, eu retorno, mas não volto para a sala de aula, ou seja, eu tinha outras coisas para fazer, estava recém-casado também, meu filho tinha nascido, tinha que trabalhar, e aí eu abandonei mais uma vez e perdi definitivamente essa matrícula. E aí fui, quando foi em 1999, em 99 eu estava no Mato Grosso passando férias, minha família lá no Mato Grosso, e eu correr o vestibular na universidade, abrir o vestibular. E eu decidi estudar, né, mais uma vez. Eu pedi para minha mãe, passei uma procuração para ela, pedi para minha mãe fazer minha matrícula. Minha mãe veio com a procuração, fez minha matrícula e me matriculou para concorrer a uma das vagas no curso de administração. Depois que eu formei, logo depois que eu formei, teve um concurso para professor substituto. E eu fiz a prova para professor substituto e passei, uma prova simples e tudo, e passei para professor substituto. Comecei a fazer o curso, comecei a ministrar aula e eu fui para a sala de aula como substituto, como professor da minha turma, professor dos meus colegas de turma, porque o curso era 4 anos, eu terminei em 3, então eu voltei para a sala de aula para ser professor deles, que ainda estavam terminando o curso. E uma experiência muito boa em sala de aula.
E na sequência teve um concurso, logo na sequência teve um concurso para professor efetivo. Uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. É uma prova muito subjetiva, não depende muito do seu conhecimento, depende muito, às vezes, da sorte. É um sorteio de um tema que você não domina, um sorteio de uma coisa que você não tem nenhuma experiência, mas em um concurso com 2 vagas para 16 concorrentes do Brasil inteiro. Era muita gente, e gente com qualificação, gente com mestrado, com doutorado, gente que vem na batalha há muito tempo, de São Paulo, Rio, Minas, ou seja, vem gente do Brasil todo para cá. E eu consegui ser aprovado em uma dessas vagas. Passaram, lembro bem, passou eu e o professor Antônio José, meu colega, né, o Tom Zé, hoje divide sala comigo na universidade, e nós conseguimos ser aprovados nessas 2 vagas.